Olha, mas você voltou de novo, né? Acho que você gostou do nosso vídeo. Então seja bem-vindo à terceira parte do vídeo. Vamos falar de história, escravidão no Brasil. Vamos lá, vem comigo. Bom, e a escravidão? O escravo valia menos que uma mula. Essa é uma situação muito triste da escravidão, tá? Isso só vai mudar quando, 1850, a Lei Eusébio de Queiroz restringe o tráfico negreiro, proíbe o tráfico negreiro no Atlântico. E daí os escravos passam a valer muito mais, ok? Bom, o Brasil é a maior nação escravocrata do mundo, já falei isso, mas é bom reforçar. Bom, vamos falar um pouco do Império. Esse tema agora a gente vai falar um pouco sobre a escravidão no século XIX. E eu gosto muito de poder falar sobre isso porque reflete a realidade brasileira nessa época. Bom, no século XIX, o povo brasileiro nessa época aqui. Bom, eu queria ler para vocês uma frase do Auguste de Saint-Hilaire, de 1833, quando veio aqui ao Brasil. Ele falou isso aqui: havia um país chamado Brasil, mas absolutamente não havia brasileiros. Porque no Brasil, primeiramente, nós tínhamos uma diferença entre os portugueses de Portugal e os portugueses do Brasil. Ainda não tinha uma identidade nacional para ser chamado de brasileiros, ok? Não existia uma brasilidade, né? Uma identidade nacional. Mas era uma coisa interessante da época. Tem um texto também que eu trouxe para a gente falar, que é o texto Império e Três Mundos. Então, de acordo com esse texto, no século XIX havia três seguintes classes sociais. A primeira dos brancos, e sobretudo chamados de boa sociedade, brancos. O segundo povo, a rala miúda, os mais vis canalhas aspirantes, né, que era o branco pobre. E o terceiro, o escravo, tá? Então esse é o Império de Três Mundos. Na Constituição de 1824, vocês têm noção, nessa Constituição criada por Dom Pedro I, tá, nem sequer foi mencionada a figura do escravo. Se você ler a Constituição, você pensa, cara, no Brasil não tem escravidão nessa época, mas tem, tá? A mesma Constituição era desprovida dos direitos primários, pois nem sequer eram considerados como pessoas. Não tinha reconhecido a capacidade de praticar atos de vontade. Eram entendidos como coisas, não eram, pois, cidadãos. Ok? Esse é o texto do Império Três Mundos, o Templo do Saquarema, que é um dos nossos bibliografias. O ato de punir o escravo, aí nós vamos falar um pouco sobre os processos judiciais no período do Império. Isso aqui muita gente não sabe, eu não estou a esse ponto, mas havia no Brasil processos judiciais. Negros, escravos, que processavam seus senhores por abusos, ok? E aqui diz o seguinte, isso é do texto Feitor Ausente, tá? O ato de punir um escravo não constituía crime algum. Punir não era um crime, tá? Já que era um ato de quê? Pedagógico. Tá ensinando ele que ele tem que ser fiel, trabalhador, obediente. Esse só se caracterizava enquanto tal quando o senhor excedia na execução do castigo. O crime se entendia quando o senhor excedia na execução do castigo. Assim, quando ultrapassava o limite de sua dominação, é que os proprietários se viam diante da justiça. Então havia procuradores que podiam representavam os escravos para processar o senhor, a ponto desse senhor ser obrigado por lei a vender o seu escravo, ok? Bom, então, repetindo, assim quando ultrapassavam o limite de sua dominação, é que os proprietários se viam diante da justiça, que buscava definir cada vez mais seu espaço de atuação e impor-se enquanto instituição reguladora do poder senhorial, sem contudo deixar que aos olhos dos escravos isso se definisse como uma brecha para o enfraquecimento do poder dos senhores e um espaço para o seu enfrentamento respaldado pelo poder da coroa. Esse é um título feito ausente da Leila Mezan. Ou seja, há casos de escravos que processaram os seus senhores. E é isso que a gente vai ver aqui agora, tá? Havia muitos processos penais de crimes de escravos para com seus senhores e de senhores para com seus escravos. Era uma mão dupla. Havia o Código Criminal do Império do Brasil de 1830, artigo 60. O número de açoite, olha que
fiscais definiam até o número de açoites. O número de açoites será fixado na sentença e o escravo não poderá levar por dia mais de 50. Ok, o cara pode levar 50 açoites durante o dia. Olha que cruel. Mas se passasse disso, já era um ato criminoso, porque estava violando a lei. Lei número 4 de 10 de junho de 1835, artigo 1º. Serão punidos com pena de morte, esse aqui é ao outro lado, os escravos ou escravos que matarem por qualquer maneira que seja, propinarem veneno, ferirem gravemente ou fizerem outra qualquer grave ofensa física ao seu senhor e sua mulher, a descendentes ou ascendentes, que em sua companhia morarem, administrador, feitor e as suas mulheres com quem eles viverem. Se o ferimento ou ofensa física forem leves, a pena será de açoites, a proporção das circunstâncias mais ou menos agravantes. Isso aqui é um artigo, tá? Do código da época, tá? Segundo, ocorrendo a morte do senhor, sua esposa, descendente ou ascendente pelo escravo, o caso será levado a um juiz de direito. Artigo 3º. A imposição de pena de morte será julgada no tribunal. Ou seja, existia um precedente judicial para o escravo processar o seu senhor e o escravo ser penalizado, caso ele fizesse algo. Agora eu quero falar um pouco sobre a resistência a escravos. Porque assim, ó, por mais que a gente está falando disso aqui, havia escravos que não se sentiam, não eram aculturados, não se sentiam tão bem vivendo naquela condição. Por isso eu quero falar e exaltar a resistência negra no Brasil, que é importante citar. Quilombo dos Palmares. Palmares foi o maior de todos os quilombos brasileiros, tendo sido formado no início do século XVII, pequenos bandos de escravos que fugiam dos engenhos em direção ao interior, se reorganizando em comunidades autônomas. A fase principal do Quilombo dos Palmares foi de 1630 a 1695, se iniciou durante a invasão holandesa. Dentre os fatores que favoreciam a sobrevivência dessas comunidades e a sua posterior unificação, podemos citar as dificuldades de penetração no território. Se não me engano, o Quilombo dos Palmares ficava em Alagoas, se eu não me engano, tá? A penetração do território era muito difícil, composto de densas florestas que dificultavam a ação das expedições de captura. A fertilidade das terras e a abundância de madeira e água também atrapalhava. Alguns trabalhos afirmam que o Quilombo dos Palmares ocupava mais de 27 mil quilômetros quadrados, possuindo entre 6 mil a 20 mil habitantes. Cara, é uma comunidade enorme. Contudo, não se deve confiar cegamente nesses dados, pois existe muita controvérsia em relação a eles. Então é apenas um dado, certo? Não é interessante. Contudo, serve para demonstrar a grandiosidade alcançada pelo quilombo, o Quilombo dos Palmares. Ok? Palmares eram organizados em vários mocambos, espécie de grande aldeia, cada um possuindo um chefe guerreiro. Com o crescimento do quilombo, surgia a necessidade de uma estrutura de defesa e a construção de fortificações, assim como a instituição de forças militares regulares encarregadas da vigia e da defesa do quilombo. Tá? A produção do quilombo, a produção agrícola, né, era organizada com base em uma agricultura de subsistência, milho, mandioca, batata, doce e feijão, e da criação de animais de pequeno porte. Ok? Bom, qual é a base que os escravos vão ter para a construção de Palmares? E é isso que a gente vai falar, os aspectos políticos e sociais. A estrutura política de Palmares se assemelhava ao dos reinos existentes na África. Existiam as comunidades locais, os mucambos, liderados por chefes guerreiros, que exerciam poder de estilo monárquico. Esses se reuniam com o conselho de chefes que poderiam decidir sobre a paz e a guerra. Com o crescimento do quilombo, surgiu a necessidade de uma centralização das decisões. A solução encontrada foi a adoção da monarquia, ou seja, o regime do quilombo era uma monarquia. Gangazumba foi então aclamado rei, devido a seus métodos guerreiros. Gangazumba governou durante a década de 1870. Após sua morte, encomendada pelo seu próprio sobrinho, tá? Zumbi, que matou Gangazumba, seu tio, tornou-se chefe dos mocambos. Foi aclamado, ficando no poder até, enfim, a destruição de Palmares. Uma coisa que não podemos deixar de falar é que se
se o quilombo dos Palmares ou os outros quilombos, Palmares era o maior, mas vamos usar Palmares aqui. Se havia no quilombo de Palmares uma reprodução do que havia na África, então havia escravidão, tá? Havia escravidão, ok? Então havia casos de escravidão no quilombo. Outra coisa que havia também, essa fortificação do quilombo fazia com que às vezes os próprios escravos invadissem fazendas, invadissem casas de engenho e libertassem dos escravos. Havia casos também isolados de estupro de mulheres brancas. Um dos grandes problemas da sociedade palmariana era a escassez de mulheres. É aquilo que eu falei, ó, consequência da lógica do tráfico negreiro, tá? Onde a maioria são homens. Uma solução para isso é a captura de mulheres nas expedições que os quilombolas realizavam na área dos colonos portugueses, ou seja, mulheres brancas, até mesmo indígenas, eram sequestradas e tomadas como mulheres, ou seja, à força. Alguns autores veem nessa prática uma explicação para a participação dos índios no combate a Palmares. Ou seja, viu índios que ajudaram no combate a Palmares por causa do sequestro de índias. Internamente, 2 sistemas foram adotados no quilombo dos Palmares: a poligamia e a poliandria, mais uma prática comum na África. Então, um homem tem mais de 2 esposas, é poligamia. Agora, quando a mulher tem mais de um marido, é poliandria. E isso era algo que já havia na África. Então, essa característica desses 2 sistemas era uma representação do que já havia na África. Ok? A poligamia era praticada nas castas dirigentes, ou seja, só os líderes tinham direito à poligamia. Gangazumba tinha 3 mulheres. E a poliandria no conjunto da população, ou seja, o resto podia ter poliandria. Uma mulher podia ser dividida por outros homens. Deste modo, buscavam evitar conflito de esposas que poderia causar. Ok? Bom, sobre a organização da sociedade palmariana, um aspecto que gera muita discussão é a existência de escravidão do quilombo. Aquilo que eu falei. Atualmente são poucos os estudiosos que negam esse fato. A divergência se encontra na explicação do mesmo. Alguns acreditam que essa prática, as incursões nas fazendas e engenhos, nessas os escravos que não se juntavam aos atacantes eram retirados a forças. Ou seja, até mesmo escravos que não queriam fugir eram sequestrados, se tornando escravos no quilombo. Outra explicação afirma que os africanos buscavam reproduzir no quilombo as estruturas existentes no seu continente africano, onde a escravidão era uma prática tradicional. Ok? Bom, aí nós vamos falar do motivo da miscigenação. Aqui é combo, né? É completo, não é só sobre escravidão em si. Nós estamos falando da resistência, agora vamos falar sobre o motivo da miscigenação. O Brasil é a nação mais miscigenada do mundo, tá? Nós temos várias tonalidades da cor negra e nós temos vários tipos de miscigenados, né? Vamos entender o porquê isso hoje, já é um estudo antropológico, porquê o motivo da miscigenação. Primeiro fator é a ausência de mulheres nos primórdios da colonização. Os primeiros colonos que vieram ao Brasil faziam parte da nobreza da terra. Eram nobres portugueses, tá? Que vinham para o Brasil, ok? Eles financiavam sua própria campanha. Eles pagavam para poder fazer todo o trajeto, tá? Contudo, devido à ausência de mulheres brancas e ovelhas índias nuas, né, já que os índios vivem naturalmente, né, como veio o mundo, como Deus os pôs nesse mundo, eles viam as índias nuas e desprovidas de pudor europeu, iniciou-se a miscigenação entre brancos e índios, gerando os caboclos. Eu sou fruto da miscigenação de brancos e índios. Então, esse é o primeiro motivo da miscigenação indígena. Vamos falar da negra. A Lenda da Moura Encantada está no livro aquele livro lá que o Chico Buarque estava lendo, O Povo Brasileiro, Darcy Ribeiro. É uma forma de explicar o porquê ocorreu a miscigenação entre brancos e negros. Durante 7 séculos que os mouros dominaram a Península Ibérica, os mouros negros do norte da África, de religião muçulmana, de cultura muçulmana, tá, dominaram a Península Ibérica, Portugal e Espanha por 7 séculos. Então, houve uma grande dominação islâmica no oeste europeu.
ou seja, na Península Ibérica, Portugal e Espanha. Então, durante os 7 séculos que os mouros dominaram a Península Ibérica, espalhou-se uma lenda de uma moura, de uma mulher negra que seduzia os homens com seu rebolado e fazia com que todos por ela se apaixonassem. Aí vem a negra para o Brasil, o cara vê a negra e pensa, é a moura encantada. O segundo motivo da miscigenação negra no Brasil, e aqui eu vou ter que tomar um cuidado quando eu falo aqui, é a sodomia. Devido à prática sexual europeia ser muito para o europeu não ser muito reprimido sexualmente. Então, o sexo, a igreja falava que o sexo é apenas para reprodução. Então, certas posições sexuais não eram permitidas. Apenas o famoso, né? Nem vou falar o nome. Então, o que acontece? Tá? Muitos colonos tiveram relações sexuais com as negras africanas que não tinham pudores europeus. E, por fator cultural, já praticavam a sodomia, que é o sexo anal. As negras praticavam sexo anal e não tinham pudores sexuais. Então, isso foi um grande motivo para a miscigenação no Brasil, ok? Uma prática repulsiva que era condenada pela igreja na Europa. Mas aqui as negras não tinham esse pudor, tá? Porque são culturas diferentes, tradições diferentes. Fora que as negras também, por serem dadas aos trabalhos, possuíam um corpo cheio de curvas, a mais que as senhoras gordas europeias, que eram sedentárias. Então, o fato da negra ser magra, ter um corpo escultural, corpo de violão, deixava os portugueses mais à vontade para o coito com as negras, ok? Então, esse é o motivo da escravidão, da miscigenação entre brancos e negros e brancos e índias, ok? Eu quero mostrar algumas imagens da escravidão no Brasil para mostrar a beleza desse povo que veio da África. Olha, eu tenho certeza que nem vou dizer que eu tenho um quarto, um terço de africano, eu tenho sangue africano nas minhas veias também. E eu tenho, não é a etnia que eu me represento, eu, como já falei, sou Tupi-Guarani, mas eu tenho muito orgulho do povo negro. Esse povo forte que veio de longe, ok? Então vamos para algumas imagens aqui. Essa imagem que eu falo da negra no mercado vendendo. Olha isso. A negra no comércio. A negra ama de leite. A negra babá, tá? Esse é um exemplo bem interessante. Muitas negras, muitas mulheres brancas, quando empedravam seus seios ou não tinham leite, era dado às negras para amamentarem. Então muitas negras serviram como amas de leite. Esse é um exemplo aqui de uma negra no comércio. Esse é outro símbolo. Um homem com seus 40 para 50 anos, né? O outro que faz palha aqui, ó. Essa aqui tá muito moderna. Essa aqui eu acho que tá muito moderna. Não, acho que não é do século XIX. Mas essa aqui é. Essa aqui é. Bom, outras imagens de comunidades negras. Percebam o pé descalço, tá? O pé descalço, mais uma vez, é um símbolo da escravidão. É um símbolo do escravo. Ok? Temos outros exemplos aqui. Olha esse aqui bem vestido, tá? Olha isso aqui, essas comunidades aqui, ó. Isso aqui, ó. Ó, essa mulher aqui é negra, o cara aqui é branco, ó. Houve muito caso de miscigenação. Ok? Uma coisa que eu não posso deixar de falar também, que as pessoas negam muito isso aqui na palestra com a minha professora Maia Del Priore, que eu já falei, que ela vai estar aqui para vocês verem. Ela foi falado muito sobre essa questão de que havia muitos nobres negros ou filhos de negros. Haviam pessoas negras que chegaram a títulos, ganhando títulos de nobreza. Então, de uma forma bem interessante, muitos negros conseguiam fazer sucesso, tá? Muitos negros, quando se tornavam alforriados, eles montavam seu negócio e chegavam ao ponto de serem reconhecidos. Então, a corte real brasileira teve negros como conde, visconde, talvez até barão. E isso é muito interessante. Isso é Brasil, cara. O que acontece aqui é diferente do resto do mundo. Esse aqui é uma outra imagem muito bonita, cara. Ó, Bushman Guimarães. Olha essas imagens, olha pessoas fortes. Olha que lindo esses homens e mulheres. Esse aqui é um exemplo também de uma babá, ama de leite. Olha a proximidade da criança com ela. A criança não vê uma diferença.
Olha o carinho dela com a criança. Essas são duas imagens lindas de mulheres negras, de mulheres fortes, tá? E o nosso país é feito dessa gente. O nosso país, a nossa base cultural, nossa base étnica são os negros de origem africana. Eu tenho muito orgulho de ter irmãos que são negros e me sentir de certa forma também negro, porque o sangue africano corre nas minhas veias também. Então, aqui também a bibliografia, tá? Quero falar um pouco com vocês sobre isso, que eu não criei isso aqui do nada, né? A bibliografia que eu estou usando aqui nesse texto é pouquinho, mas tá bom. Que é o livro Escravidão, Escravismo Colonial e Escravidão Reabilitada, tá? Do Jacob O. Gorinder, Lara Silvia, Campos da Violência, Sheila A. Faria, A Colônia em Movimento, Hebe Maria da Costa Matos Gomes, nossa, Castro, Das Coisas do Silêncio, Significado da Liberdade do Sudeste Escravista, Darcy Ribeiro, Povo Brasileiro, não poderia deixar de falar, Ilmar Roloff, O Tempo Saquarema, que eu citei, von Tutsch Rud, Johann Jacob von Studit, Viagens às Províncias do Rio de Janeiro e São Paulo, e Leila Mizan Algrante, O Feitor Ausente, que também citei, da editora Vozes. Além também que eu não botei aí, mas também foi uma influência para mim, Casa Grande Senzala. E o livro da minha querida professora Maridel Priori. Então, esses textos que vocês estão vendo aqui, mas esses dois são a base da nossa aula, do vídeo de hoje, vamos falar de história, escravidão no Brasil. Muito obrigado. Como sempre digo, até a próxima e fim de transmissão.